Fala pessoal, beleza? Nós vamos fazer uma análise aqui agora, uma análise técnica e fundamentalista da Lupa 3. Ela teve um aumento significativo nas últimas 4 semanas, que o pessoal tem perguntado, e aí, vendo ou não vendo? O que eu faço com essas ações que eu estou com ela? O que eu posso fazer? Ela vai subir mais ou não vai? Então vamos fazer uma análise, analisar os gráficos e analisar os fundamentos dessa empresa para verificar a capacidade que ela tem de um futuro próximo e um futuro mais longo, um longo prazo, ok? Então vamos lá. A Lupatec é uma empresa que fornece cabos de poliéster para o setor de petróleo e gás, principalmente para a Petrobras. Vamos lá, já começamos daí. O seu principal cliente hoje da Lupatec é a Petrobras, ou seja, se porventura essa empresa vier a romper este contrato com a Petrobras, ela perde a sua principal fonte de renda. Automaticamente isso vai afetar o lucro dessa empresa. Empresas assim, particularmente, eu não gosto. Por quê? São empresas que ela tem uma capacidade grande de gerar riqueza, contudo, o seu principal cliente, ela tem um cliente praticamente único, que hoje é a Petrobras. Vamos olhar aqui o gráfico da Lupatec. Nas últimas semanas, nas últimas 4 semanas, aqui a gente vê um gráfico semanal dela, ela teve um aumento de cerca de 208% aproximadamente. E por que teve isso? Primeira coisa foi que ela divulgou um lucro no ano de 2020. Ela falou que teve um lucro deixa eu dar uma olhadinha aqui, um lucro muito alto. Só conferir aqui o lucro que ela teve em 2020. O seu lucro líquido em 2020 foi 20 milhões de reais. Então isso fez com que essa empresa, as pessoas começassem a comprar. Além disso, quando nós olhamos as notícias, nós vemos aqui o seguinte: ela teve um reajuste no seu contrato junto à Petrobras, no fornecimento desses cabos de poliéster, no valor de 28,95% desse valor. Então, automaticamente, a sua receita, o seu patrimônio, o seu lucro vai aumentar em um futuro. Como nós podemos ver aqui, então anteriormente, esse contrato valia 82,6 milhões e teve um reajuste de 28,95 milhões. Ela recebeu 5,9 milhões em decorrência de um processo. Então, assim, ela teve esse aumento devido a esse aumento de lucro, esse aumento de caixa devido a esse processo, devido ao fornecimento de materiais para a Petrobras, que houve também esse aumento. Também, como nós podemos ver, o pós-Covid, que foi foi 2020, que teve um aumento gigantesco dos commodities devido à necessidade, devido à demanda do mercado sobre os commodities, principalmente do petróleo e do gás. Então, automaticamente, isso fez com que essa empresa aumentasse o seu lucro. Mas vamos analisar primeiro, então, os fundamentos dessa empresa. Vamos lá olhar. Já deixei aqui adiantado para vocês sobre os fundamentos dessa empresa. Primeira coisa, ela teve um PL, que é o preço sobre o lucro por ação dessa empresa, de 9,8. Ou seja, se essa empresa ela distribuísse todo o seu lucro para cada uma das suas ações, nós recuperaríamos o nosso dinheiro investido em aproximadamente 9 anos. Ok? Então o seu PL de 9,08 eu considero um PL bom, que está abaixo de 10, ou seja, quanto menor o PL, melhor é o investimento. Ela também tem um PVP, que é o quê? É o preço sobre o valor patrimonial dessa empresa por cada ação. Esse PVP nos demonstra o quanto o mercado ele está aceitando pagar de acordo com o patrimônio que essa empresa possui. PVP entre 1 e 3, 1 e 2 geralmente são os melhores. Por quê? Porque demonstra que o mercado ele está aquecido com relação a essa empresa. PVP abaixo de 1 são bons em alguns aspectos,
mas demonstra que o mercado ele não está tão interessado, ele não está vendo tanto um crescimento dessa empresa a um longo prazo, ok? Então é o seguinte, PVP de 1,33 eu considero um PVP bom, o mercado está vendo com bons olhos, não está super valorizado, o preço dela não está tão alto comparado ao seu valor patrimonial por ação. Então, assim, ele é um indicador que nos demonstra que o mercado está aceitando pagar um valor razoável, um pouco acima do patrimônio daquela empresa, ok? Vamos lá para o ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido daquela empresa. O ROI, na questão da fórmula, ela é o lucro líquido dessa empresa dividido sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Ele mede a capacidade dessa empresa gerar lucro com aquele patrimônio que ela possui, ou seja, o ROI ele mede quanto aquela empresa consegue gerar de valor para o mercado através dos seus próprios recursos. Então, o que acontece? Um ROI ele deve ser acima da taxa de juros, pois um ROI acima da taxa de juros indica que aquela empresa está conseguindo gerar um lucro com base naquilo que ela possui de patrimônio líquido, caixa, tudo isso o ROI ele consegue demonstrar através desse indicador fundamentalista. Nós vamos ver agora também o lucro líquido dessa empresa. Vamos lá, a primeira coisa, o lucro líquido dessa empresa nos últimos anos, quando nós vamos colocar aqui no gráfico, deixa eu só pegar o gráfico dele aqui, para ficar mais fácil. O lucro líquido, que é o quê? O lucro bruto menos as despesas que essa empresa tem. Então, quando nós olhamos o lucro líquido dessa empresa, nós verificamos o seguinte. Em 2016, ela estava tendo teve um lucro líquido de 23,33 milhões. Só que em 2017, 2018 e 2019, ela teve, ao invés de lucro, ela teve prejuízos. Ou seja, o seu lucro ficou negativo, o seu lucro líquido ficou negativo. Já em 2020, ela teve um lucro de 20,58 milhões, ou seja, um aumento comparado ao ano anterior, ao ano de 2019, de 178,61%. Isso é uma boa coisa? Contudo, boas empresas ela têm um lucro líquido positivo crescente nos últimos 5 anos. Ou seja, essa empresa demonstra que ela está sofrendo oscilações entre lucro e prejuízo de um ano para o outro. Automaticamente, eu não vejo ela inicialmente como uma empresa boa para um buy and hold de um longo prazo. Por quê? Está demonstrando que esse ano de 2020 ela teve lucro. Nesse 2021, ela pode ter prejuízo. 2022 também. Então, não vejo como uma empresa boa para um longo prazo, além de que ela tem um cliente principal que fornece praticamente toda a receita dessa empresa, que é a Petrobras. Se caso a Petrobras ela romper esse contrato com a Lupa 3, a Lupatec, nós veremos essa empresa afundar em prejuízos, porque a principal receita dela deixou de existir, ok? Então eu não vejo ela como para um buy and hold por um longo prazo de anos como uma boa opção, porque o lucro líquido dela está variando no campo negativo e no campo positivo. Então eu não vejo isso com bons olhos, ok? Vamos olhar sobre o patrimônio líquido dela. Nós vemos aqui, nós olhamos o gráfico aqui, vou deixar só o patrimônio líquido, depois nós olhamos outros gráficos. Nós vemos aqui que o patrimônio líquido dela, ele aumentou e começou a cair. Então, ou seja, ele está também oscilando entre subindo e descendo, subindo e descendo. Nesse ano de 2020, o patrimônio líquido dela foi o maior dos últimos 3 anos, que foi de 140 milhões de reais, enquanto 2017 foi de 139. Praticamente a mesma coisa, se nós formos olhar aí, devido ao valor que estamos falando aqui.
Então vemos aqui que em 2016 para 2017 ela teve um aumento patrimonial. Já em 2017, 2018 e 2019 ela teve uma queda, vindo a aumentar em 2020 devido a essa demanda de mercado, essa demanda da Petrobras, que é a sua principal cliente. Então é o seguinte, patrimônio líquido oscilando quer dizer que essa empresa ela não tem uma capacidade de gerar um aumento de patrimônio líquido recorrente nos últimos 5 anos. Então eu olho sempre lucro líquido aumentando, patrimônio líquido aumentando, tudo isso vai me fazer verificar se aquela empresa por um longo prazo é uma boa empresa. Então vamos lá, para a questão do passivo, ou seja, as dívidas da empresa. Vamos marcar aqui como passivo circulante e o passivo não circulante. Primeira coisa aqui, vamos olhar o passivo circulante, que é o que? As dívidas de curto prazo, no prazo de até 12 meses. Nós vemos que essa empresa ela está com as dívidas diminuindo. Excelente! Isso é um bom sinal de uma empresa que ela está se recuperando, que pode crescer. Mas outros aspectos, quando nós colocamos isso em outros aspectos, junto com outros indicadores, isso é apenas uma parte dos indicadores que demonstram que essa empresa é uma boa opção para um longo prazo. Então, o passivo, ou seja, as dívidas delas de curto prazo estão diminuindo, e as dívidas delas de longo prazo, que é o passivo não elegível, também nós podemos considerar, por mais que em 2019 teve um pouco de aumento, mas podemos considerar que ela está diminuindo, ou seja, as dívidas que essa empresa tem está diminuindo, ela está conseguindo pagar todas as suas dívidas com aquilo que ela tem gerado de patrimônio, de capital e de lucro, ok? Então, contas está caindo, mas o patrimônio líquido está oscilando e o seu lucro líquido também está oscilando, ok? Nós vemos aqui também a questão dos custos. Os custos dessa empresa ela está diminuindo nos últimos anos, demonstrando que essa empresa tem diminuído seus custos para poder aumentar o seu lucro. Nós vemos aqui que em 2016, 2017 e 2017 e 2019 ela teve seus custos muito maiores do que a sua receita. Mas nós vemos que ela está diminuindo, ao ponto de que em 2020 nós tivemos os custos, o lucro líquido, a receita dela maior do que aqueles custos que ela teve, ou seja, gerando um patrimônio líquido dessa empresa, ok? Vou olhar uma outra coisa aqui com relação à volatilidade. Gente, eu queria comparar com vocês aqui essa volatilidade dessa empresa, que é o quanto essa empresa ela sobe e desce de preço, a porcentagem que ela sobe e desce de preço nos últimos 12 meses. Então nós podemos ver o seguinte, o Ibov ele teve uma volatilidade média de 25,22. Já a Lupa 3 ela teve uma volatilidade média de 123,02, ou seja, ela está com a volatilidade muito alta, ou seja, se você investiu ela em um mesmo dia ou uma mesma semana, ela pode dar um salto de 20% e 30%, tanto para positivo, mas também para negativo. Nós vamos para o gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês no gráfico o que eu estou falando. Vamos aqui para o gráfico diário. Observem aqui que no gráfico diário, lá por volta do dia 22 de março, nós começamos a ter a tendência de alta dessa empresa, que foi basicamente na época que foram divulgados a respeito dos resultados dela. Então o pessoal começou a comprar, batendo, inclusive, cerca de 316% de lucro de aumento em 5, 6 dias, 7 dias. Então isso eu vejo como uma volatilidade gigantesca. Observem aqui, quando ela bateu em R$ 10,79 no dia 30 do 3, ela veio e caiu. Observem quanto que ela caiu. Ela chegou a ter uma queda de 49%. Gente, isso é muita coisa. 49%. Então, se você tivesse investido
100 mil reais, você teria arriscado praticamente metade do seu patrimônio. Isso que eu falo com relação à volatilidade da empresa. A volatilidade desse papel é muito alta, então a chance de você ter uma perda muito grande é altíssima. Observem que em cada dia a variação foi de 6%, teve outros dias que foram de 20% de queda. Aqui, ó, no dia 9/4, nós tivemos uma volatilidade de alta de 21%. Então, gente, essa volatilidade é muito alta. Ela tem uma subida e uma descida muito brusca. E isso, para quem está no mercado, está iniciando no mercado, pode ser um prejuízo, porque muito grande, porque às vezes ela não tem estômago, ela não tem uma mentalidade psicológica para aguentar essa subida. Então, eu não vejo ela como uma boa ação se nós formos olhar a volatilidade. Vamos lá agora para a nossa parte técnica, para análise técnica. Nós vemos aqui que o ativo, desde 2008, 2009, ele vem em uma queda, onde ele teve uma queda do seu preço anterior de quase 100%. De aproximadamente 5 mil reais, ele bateu o preço de 42 centavos. Então, nós vemos que essa empresa ela está em uma tendência de baixa em um longo prazo. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, nós vemos que o preço ele está lateralizado. Ele está dentro de, como nós podemos ver aqui, um retângulo, demonstrando que esse preço está subindo e descendo neste ponto aqui, demonstrando assim essa lateralização. Contudo, gente, nós observamos que essa lateralização, a volatilidade dela é muito alta, onde nós, em determinados pontos, nós tivemos lucros de 400% e quedas também do mesmo valor. Observem o seguinte, nesses últimos dias, ela rompeu esse retângulo, demonstrando assim uma alta em um médio prazo, em um curto médio prazo. Eu considero isso bom, porque essa tendência de baixa que ela estava seguindo, ela então foi quebrada e essa lateralização ela deu início talvez a uma tendência de alta. Nós vemos aqui que as nossas médias móveis, a média móvel de 200, essa em azul, ela começou a virar para cima, a subir. Média móvel de 80 também começou a virar para cima, começou a subir. Média móvel de 20 e de 9 também na mesma situação, demonstrando que ela começou a entrar em uma tendência de uma possível alta. Gente, observe o seguinte, já que ela está começando uma possível alta em um curto médio prazo, demonstra que quando nós olhamos tecnicamente, ela pode ser uma boa opção para fazer alguns trades, algumas compras e vendas em um período de tempo menor, seja de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Só que vocês devem observar muito essa questão da volatilidade, como eu já havia falado, dos últimos, olhando aqui no dia 30, até hoje ela teve uma queda aí de 49%, agora ela subiu de novo, tendo um aumento de 41% deste ponto aqui. Então, gente, observem que eles têm uma volatilidade muito grande. Então, para você pode sim ter um lucro alto, como também pode ter uma queda, uma perda muito grande do seu patrimônio neste momento, ok? Observem também o seguinte, ela fez o que nós chamamos aqui de flâmula, que é um sinal gráfico onde ela forma tipo uma bandeirinha, aquelas bandeirolas de antigamente. Observem que ela faz este ponto aqui, rompe ele e vai fazer possivelmente um novo pullback vindo até aqui mais ou menos nessa posição. E se ela realmente estiver nessa tendência de alta, for confirmada, então ela vai descer, depois ela vai subir novamente. Mas igual eu falei, é uma tendência em uma volatilidade muito grande. Se caso ela vier a romper esse preço aqui de R$ 10,79, ela confirma uma tendência de alta, vindo a podendo alcançar outros preços,
como nós podemos ver aqui, a preços aí de R$13, que é nesse ponto de resistência aqui, ou então aí R$20, ela pode começar a atingir novos patamares. Só que como eu repito mais uma vez, isso olhando tecnicamente, é uma empresa que pode ser uma boa opção para realizar um trade, uma compra e venda em um curto, médio prazo. Talvez em um longo prazo, para um buy and hold, ela não seja uma boa opção. Saliento aqui o seguinte, ela pode vir a voltar e entrar neste ponto aqui, que é o retângulo aqui de consolidação. Isso aqui pode ser confirmado como um falso rompimento. Então, gente, pode ser, ela tem diversas variáveis. Eu, particularmente, não entraria nessa empresa, por quê? Devido a essa volatilidade. Eu não estaria disposto a perder, por exemplo, 20%, 15%, 10%, 40% do meu patrimônio para arriscar uma operação dessa, porque isso aqui pode ser configurado como um falso rompimento e este momento de alta forte aqui pode ser devido a uma especulação do mercado devido a essas notícias, esses fatos que estão acontecendo e assim não confirmar essa alta forte dessa empresa. Mas igual eu falei, ela pode vir e romper, pegar este ponto aqui, como ela rompeu esse triângulo, essa flâmula aqui, ela rompeu, ela está fazendo aqui o que a gente chama de pullback, com esse candle aqui preto, que é um candle de baixa, esse candle aqui e voltar a entrar aqui, ou então vir aqui, bater aqui nessa parte superior desse triângulo e continuar subindo, ok? Então, aqui como nós podemos ver, esse candle preto aqui, ele tem uma desvalorização que foi no dia de hoje, dia 13, de 7%, ou seja, uma volatilidade muito grande. Então, ela tem duas opções, esse ativo aqui. Vier e cair, voltar para dentro do triângulo, do retângulo, ou então bater aqui neste ponto aqui, que é um ponto de resistência, que é a parte superior do retângulo, e fazer um movimento de alta, Como nós vemos aí, ela está com PVP bom, ela está com um preço sobre um PL bom também, o preço sobre o lucro bom também. Então nós vemos que esse ativo aqui talvez não seja uma boa opção por um longo prazo, devido ao lucro que ele está oscilante, mas para algumas operações de médio prazo ela pode ser uma boa opção sim. Ok? Grande abraço e bons investimentos!